Nós estamos aqui porque o povo brasileiro precisa de resposta do que ocorreu no dia 8 de janeiro, mas não apenas no dia 8 de janeiro, ao longo dos últimos meses e dos últimos anos, com tentativas e encenações golpistas durante toda a gestão do ex-governo, que atacou a lisura das urnas, que atacou a soberania do voto popular, que decidiu, ao final do segundo turno, que queria uma outra representação ocupando o Palácio do Planalto. Fala, seus mal diagramados! O bolsonarismo foi reconhecido por muitos anos como especialista na criação de gabinetes do ódio que ajudaram a eleger milhares de parlamentares pelo Brasil e dominar a pauta política na esfera digital. Mas mesmo nessa área, em que eles são vistos como experts com uma larga vantagem sobre a esquerda, os equívocos e a burrice típica de alguém que tem coragem de apoiar o Jair se acumulam nos últimos anos. Com a abertura da CPMI do golpe, que teve sua primeira sessão em 25 de maio, isso ficará ainda mais evidente à medida que as reuniões semanais começarem a investigar os fatos e os envolvidos naquela tentativa mambembe de tomar o poder em Brasília. E veja só que irônico, o primeiro parlamentar que poderá rodar com essa abordagem é também o deputado que pediu a abertura da comissão parlamentar mista de inquérito. Me refiro ao cearense André Fernandes, do PL, conhecido também como Raspa Caneco por ter ficado famoso ao publicar um tutorial sobre depilação íntima no YouTube. Ele está no alvo da Polícia Federal. Justamente no dia em que a CPMI começou, o Diário do Nordeste teve acesso ao relatório da investigação sobre André Fernandes e no despacho o ministro Xandão alega que Raspa Caneco agiu com a real intenção de praticar crimes no 8 de janeiro, mas como ele fez isso? Sendo o mais cabaço possível e produzindo provas contra si próprio. Em 6 de janeiro, no Twitter, o genial político cearense convocou patriotários para comparecer à Praça dos Três Poderes 2 dias depois. Até aí, a atitude golpista não estava explícita e ele poderia apenas estar chamando o gado para mais uma micareta verde e amarela. Só que a situação dele se complica quando, no dia 8, André posta a foto de um golpista carregando a porta do gabinete Alexandre de Moraes com a seguinte legenda: "Quem rir vai preso". Ao notar que tinha sido juvenil demais, até para o seu próprio padrão, apagou o post, mas na internet o print é eterno. E para a PF, ao fazer esse post, ele concordou com a depredação do patrimônio público e fez publicidade dos atos, atingindo um público volumoso, levando em conta a quantidade de seguidores que tem. O documento da Polícia Federal enviado para Xandão ainda alega que Raspa Caneco tentou abolir o Estado Democrático de Direito. Fernandes se defende dizendo que, se fazer crítica ao judiciário for crime, então não existe mais democracia no Brasil. Diz ainda que tem total interesse em depor na CPMI para esclarecer tudo o que ocorreu em 8 de janeiro. Talvez nem precise. Nós já sabemos. Deputados terceirizaram uma tentativa de golpe, uns doidinhos de bairro e velhos desocupados compraram a ideia e depois vocês quiseram jogar a culpa no colo da esquerda. Qualquer explicação que fuja dessa linha de raciocínio é pura forçação de barra. Tanto que Fernandes não foi o único deputado a agir assim, apenas talvez o mais otário e com menos costas quentes em Brasília. Nos momentos que antecedem a tentativa de golpe, o deputado federal Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, praticamente pede para que a PM seja conivente com a invasão e não desça a porretada na cara de ninguém, afinal a turba que cagou na sala do Xandão não era majoritariamente preta, né? Então não precisa desse excesso para conter, vocês sabem como é. Tivemos a informação que cidadãos invadiram o Congresso Nacional. E eu peço a você, integrante das forças de segurança, que tenha muita sabedoria, serenidade, muita cautela na hora de agir contra esses homens e mulheres. Esses cidadãos que invadiram o Congresso Nacional não são bandidos. Ele também postou o vídeo da invasão com a seguinte legenda: "Todo poder emana do povo".
é cansativo. Ao lado das declarações de Martin Luther King e Nelson Mandela, essa é uma das frases mais deturpadas dos últimos anos. Silvia Wayampi, do PL do Amapá, também vibrou enquanto os patriotários invadiam Brasília e publicou até vídeo em que policial militar e cavalo eram feridos com barras de ferro. De acordo com o levantamento feito pelo The Intercept, entre os mais empolgados daquele dia estavam ainda Bia Kicis, Clarissa Tércio, Coronel Meira, Paulo Bilinski, José Medeiros, Príncipe Surubeiro e Ricardo Barros. Se ele tivesse convencido a sociedade que a urna era confiável e não imposto à sociedade a confiança nas urnas, não teríamos estas pessoas que são brasileiros, que estão aí de cara limpa. Deputado. Não tem ninguém, desculpa, não deputado, tem ninguém não, eu peço desculpas do senhor. Deputado, eu vou interromper, sabe por quê? Esse discurso que o senhor traz aí, de, olha, impor a confiança na urna ela é imposta pelos fatos, deputado. A irresponsabilidade retórica, gente que o senhor chama de jornalista, deputado, e que pedia guerra civil. Mas isso é apenas o posicionamento específico daquele dia. O 8 de janeiro, ao contrário do que os bolsonaristas tentam emplacar, não é um fim em si mesmo. Essa invasão foi gestada por meses. Ao perceber que poderia perder de Lula em 2022, Bolsonaro e seus asseclas tentaram todo tipo de ataque às instituições. A CPMI tem uma linha cronológica para investigar o assunto que passa por vários episódios que constroem o clima para aquele fatídico domingo. Como, por exemplo, a minuta do golpe, documento que Anderson Torres disse que foi entregue por um popular e que o então ministro, ao invés de dar voz de prisão ao cidadão alucinado, resolveu guardar carinhosamente numa gaveta em casa. Teve também tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília, capitaneada pelo patriota com o nome de presidente americano George Washington de Oliveira Souza. Outro ponto: quem financiou aquelas favelas verde e amarela em frente aos quartéis também deve entrar no jogo, como ainda precisa ser investigada a noite em que Brasília virou uma zona de guerra civil com tentativa de invasão à delegacia e um ônibus que quase foi jogado de um viaduto. E sem contar a Polícia Rodoviária Federal, que agiu para impedir que eleitores chegassem às escolas em que votam em certas regiões dos estados do Nordeste. Eu posso até ter esquecido outros fatos e fatores que arquitetaram o 8 de janeiro, mas ele definitivamente não começa e nem acaba naquele domingo. Talvez seja por isso que, quando a ala governista entrou de cabeça na história, os Minions passaram para a turma do deixa disso. A história seria investigada em banho-maria pelas instituições nos bastidores. Agora vai ser espetacularizada. E por mais que dinheiro não seja problema para os donos da Prevent Senior, perguntem a eles como ser exposto numa CPI afetou e afeta até hoje a brincadeirinha de ser rockstar com aquelas bandinhas chechelentas chamadas Armored Down e Dr. Phibs. E talvez essa tenha sido a maior vitória daquela CPI. E o André Raspa Caneco tem tudo para virar o alvo principal nessa nova comissão por ser autor do pedido de instalação da CPMI. Pode rodar e levar uma turma junto. É o que desejamos. Depois, eles que se acertem. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, você não só apoie, seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sigam a gente por lá. E não deixe de conhecer também os nossos novos modelos de camisetas que estão disponíveis no site da El Cabriton, nosso curso que está no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E é isso aí, para todos aqueles que achavam que a CPMI ia pegar o governo despreparado, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.